Vamos lá para a aula do professor Emerson Gardenal, que explica agora como um delegado faz para distinguir o porte e o tráfico de drogas. Segunda-feira é dia de esclarecer dúvidas, por isso o Emerson Gardenal está presente aqui. Emerson, como é que você está? Boa noite. Tudo bem? Opa, tranquilo. Final de semana perfeito? Graças a Deus. É sempre bom, né? Sempre. O Emerson está aqui presente para tirar suas dúvidas. E se você tem dúvidas, olha só que bacana. Você entra na página do Facebook, Emerson Marinaldo Gardenal, professor, você deixa sua dúvida lá e o Emerson esclarece para você. Dúvidas essas são ligadas justamente aí à área de atuação do Emerson Gardenal, né? Exatamente. A área de direito penal, de processo penal, de medicina legal e também da legislação extravagante. Então, na parte da legislação extravagante, que é a lei que está fora do Código Penal, então são muitas normas que existem. Por exemplo, crime racial, crimes hediondos, terrorismo, tortura, tráfico de entorpecentes, são muitas normas. É um rol extenso de normas. E assim, muitas das vezes, as questões aparecem exatamente nessas condições. Por exemplo, uma lei de trânsito. Também é uma lei extravagante. Então o sujeito, de repente, fica em dúvida aí, eu atropelei e fugi, qual é a consequência? Então, você não vai no Código Penal, você vai exatamente nessa lei extravagante, que é a lei de trânsito. Lei de trânsito. Exatamente. E aí, se você tiver alguma dúvida, pode deixar na página dele. Foi isso que fez exatamente, está aí aberto para nós, o Christian Fernando. Ele deixou a pergunta na página do Facebook. Doutor, no caso do indivíduo estar envolvido numa ocorrência de entorpecente, muito comum, a gente tem mostrado aqui em Piracicaba bastante, viu? Está envolvido no caso aí da ocorrência de entorpecente. Como o delegado faz para distinguir se a conduta é de porte ou de tráfico? Excelente pergunta para esclarecer. A gente traz aqui praticamente todos os dias, né, apreensão de drogas pela guarda, pela polícia civil, pela polícia militar, né? E ali fica muito claro quando o delegado falou é tráfico, é porte, é tráfico. Qual que é essa diferença e como é que a autoridade de plantão, no caso do delegado, ele consegue identificar se é tráfico ou se é porte? Olha, para você ter uma ideia, essa pergunta vem exatamente de uma lei extravagante, a lei de droga. Olha só. Então, o indivíduo, ele teve essa dúvida, como é que faz para distinguir? Porque é interessante. Pô, chega lá um monte de droga na delegacia, como é que o delegado vai dizer se é porte ou se é tráfico de entorpecente? Então, fica exatamente ao critério do delegado analisar, por exemplo, as provas testemunhais, a quantidade que foi ali apresentada, o local aonde foi apreendido, a conduta do indivíduo também? A conduta do indivíduo, se ele já é ou não reincidente nessa situação. Então, o delegado ele deve analisar todo um rol de situações para poder decidir com absoluta certeza. E não quer dizer também que por ele ter decidido, eventualmente, num porte ou num tráfico, o promotor vai acatá-lo. E o juiz também vai acatar. Olha só. Então, quando o delegado decide acerca de uma situação de tráfico ou de porte, pode o promotor entender de forma diferente. Pode o juiz entender em forma diferente do delegado e do promotor. Quer dizer, ele vai passar por essas três etapas. Exatamente, aí, que é a fiscalização. Exatamente. Por isso, no Brasil, nós temos aquele princípio dos freios e contrapesos, né? A análise, cada um dentro da sua esfera vai sendo ali observado. O delegado agiu certo fazendo aquela tipicidade, desde que o delegado fundamente o porquê, a conduta, com certeza, vai estar ali, dentro dos critérios jurídicos, acertada. Porque, por vezes, né, só explicando, às vezes o sujeito é pego ali com uma porção pequena, só que uma grande quantia em dinheiro, em notas miúdas, em trocados, isso também dá uma característica aí de tráfico, né, pela situação, pelo local, isso vai também ser analisado. Exatamente. De repente, o indivíduo não tem nenhuma droga consigo, não traz absolutamente nada, mas a droga está escondida, mas ele guarda o dinheiro. Isso pode caracterizar também. Tranquilamente. Olha então, só. Hoje é bastante comum os indivíduos que estão traficando entorpecente não segurarem consigo exatamente o entorpecente e o dinheiro. Grande. Eles vão dividindo atribuições. Então, fica lá um sujeito de olheiro, que também é crime, fica outro indivíduo lá segurando dinheiro, passa de bicicleta de vez em quando, e está lá uma pessoa vendendo a droga. Mas é uma situação errônea de parte dos criminosos, porque a situação ela acaba conduzida para o tráfico de drogas do mesmo jeito. Exato, acaba conduzida por um tráfico de droga e também de outros crimes, como associação ao tráfico. Associação ao tráfico, correto. Então, ao invés de ser apenas uma conduta, acaba sendo gerando outra, né, que também comporta a punição. Perfeito. Então, são diversas análises que a autoridade policial ela deve ter em mente para finalizar e determinar a consequência da conduta daquele indivíduo que está sendo apresentado na delegacia. E se ele tomar por base, por exemplo, o depoimento dos policiais ou até eventual filmagem que tem ali, tudo corrobora exatamente para a decisão, a fim de que o indivíduo seja preso ou não.
Porque se for tráfico de entorpecente, cabe prisão. Correto. Se for porte de entorpecente, aí já é um termo circunstanciado, onde não cabe essa prisão em flagrante. E o indivíduo será liberado. Perfeito. Tá, então, esclarecendo, né, sobre porte de drogas, porte de entorpecente ou tráfico, esclarecendo para o Christian Fernando, ótima pergunta, né, trazendo aqui as informações, esclarecendo o professor Emerson Gardenal. Se você tiver alguma dúvida, entre na página do professor Emerson Gardenal, você escreve na página, deixa sua pergunta ali, o Emerson encaminha essa pergunta e é respondida aqui no programa Piracicaba Agora. Emerson, até segunda-feira que vem, muito obrigado pela participação. Viu? Obrigado, Neto, boa noite a todos.